Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas caóticas dessa podosfera, como vocês estão passando esse fim de ano? A gente tem que estar com o Gadernal do lado, hein? Eu tô indignado! Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá tomando no rabo aí com a privatização estatal lucrativa, porque quer. Se você acredita em jogo de búzios, cristal terapia, banho de sons e que o Sérgio Moro possui capacidade cognitiva para ser senador, olha, esse é seu podcast. Para mim é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte, estrelinha, esse final de ano vem sendo um verdadeiro filme de terror nesse país de expiação. Acertou, miserável. E a gente não tem um segundo de paz. De cair o orifício retal das nádegas. Apesar da estabilização dos números de aprovação e reprovação de Dom Lula III, teve violência escalando no Rio de Janeiro. Centrão com votos que aprovam Dino no STF. E pra fechar o ano com chave de bosta, Maduro tem ameaçado uma invasão à Guiana. É só por Deus mesmo. Isso aqui é um manicômio. Você é um verdadeiro manicômio. A gente grudou chiclete na cruz de Jesus na outra encarnação, né? Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! Então vamos respirar fundo e ler as energias da semana pra ver se rola algum tipo de, digamos, alívio nesse finalzinho de ano, né? Bora lá? Vamos fechar um oráculo de Aquários. Putz, eita porra, que pularam 2 tons de vermelho aqui, ouvinte estrelinha. Isso é maconha. Temos o vermelho escuro, energia de frustração, e um vermelho vivo de ideação. Semana pesada pro governo federal, que vem se decepcionando com resultados negativos de suas ações e objetivos não atingidos, especialmente no que diz respeito a uma avaliação geral do primeiro ano de Lula 3.0. É desumano. Olha só, de forma intuitiva, a espiritualidade traz uma decepção do presidente em particular com 2 nomes: Rui Falcão na Casa Civil e Alexandre Padilha na articulação política. Existe aí um sentimento forte de que esses 2 nomes entregaram pouco ou nada do que era necessário para um primeiro ano aí potente que pudesse impulsionar o resto do mandato de Lula. Desgraça. Então vai o recado pros 2. Os ministros precisam se alinhar mais com as necessidades do país e tirarem seus egos da frente. E os senhores vão me desculpar, mas esse recado da espiritualidade não é meu, não. Já sobre o vermelho de ideação, temos a área da saúde e educação numa semana intensa de planejamento e pedido de bênçãos para os seus projetos no próximo ano. Portanto, semana produtiva para Dona Nise e seu Camilo Santana, que chegam com bastante intensidade com novas ideias. Vamos tirar nossa aranchã. Ifá Orunmilá. O campo da divinação e da busca por respostas está em alta essa semana ali no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios, ouvinte estrelinha. Ifá representa um chamado para se voltar à intuição e para as orientações espirituais nos próximos dias, porque energeticamente temos um momento de orientação, guiado por forças superiores. Mensagens sutis do universo chegam para a área de planejamento de Dona Simone Tebet. É Natal. E pedem que ela use mais o sagrado feminino com sua intuição para detectar questões que precisam ser revistas ou projetos que precisam ser iniciados de qualquer forma em 2024. Então, vamos tirar aí uma zodiaca? Olha, pularam várias energias, ouvinte estrelinha, mas foi a carta de Áries que virou. Satanás. Fogo, paixão, intensidade e novos inícios essa semana são as tendências para o governo federal. Existem projetos e articulações
ações que foram deixados de lado e que agora estão no timing certinho para serem lançados. E com isso, muitas energias densas e até mesmo confusas tendem a ser esclarecidas nessa semana. Não existe recado específico aqui, portanto, é pra geral o recado. Aproveitem aí o final do ano para colocar em prática projetos engavetados por falta de apoio, porque essa semana tem uma tendência energética excelente para isso. Ui! Ai, que tudo! Energias disponíveis lidas. Então bora pros assuntos de hoje no Astro Brasilis? No episódio de hoje, o céu de 2024. Vamos dar uma olhadinha aí no que os astros reservam pro Brasil em 2024 com astrologia. Aspectos positivos, tensionados e possíveis acontecimentos pra gente já preparar nossa saúde mental pro ano que tá chegando. A privatização da Sabesp. Depois da pataquada da votação que liberou a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo, queremos saber quais são as tendências para essa privatização acontecer e o quão o povo de São Paulo se fudeu com mais uma presepada de Tarcísio de Freitas. Venezuela, Guiana e o Brasil. Não bastasse todo o azar permanente desse país que vive em Mercúrio retrógrado eterno, agora o Brasil aparentemente precisa colocar panos quentes e segurar o forninho ali do fogo no rabo de Nicolás Maduro, que tá super a fim de reanexar um território da Guiana. E aí, o que será que os nossos oráculos têm pra nos contar desta nova palhaçada? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. O episódio 65 finalmente chegou e eu só consigo me perguntar, Alvin Estrelinha, será que o nosso karma de brasileiro é tão grande que em 2024 a gente não vai ter um minuto de paz de novo? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Bom, já é bom vocês saberem. Nosso planeta tá pagando seus pecados desde 2017, quando nós entramos num longo e dolorido ciclo em Saturno. E ó, gente, Saturno também rege 2024, pois é o planeta regente. O Brasil, então, vai passar junto com todo mundo por uma reestruturação coletiva vezes 2. Eita, porra. O último ciclo de Saturno, pra vocês terem uma ideia, foi na época da Revolução Francesa e do auge do Iluminismo. Então pensem no que nos espera. Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! Fato é que esse ciclo renova perspectivas na economia e nas estruturas sociais de forma positiva. Então precisaremos de muita paciência e resiliência pra atravessar 2024, viu? É mesmo? Júpiter e Urano em Touro na casa 8, em excelente aspecto com o Sol, nos traz aí uma vida financeira um pouquinho mais equilibrada, com o Brasil até atraindo investimento de diversos países e nos dando aquele plot twist que a gente merece na economia depois de Paulo Guedes, né? Então o Brasil tá decolando mais uma vez. O ano que vem também é favorecido por ações que Dom Lula III pode tomar em relação às populações vulneráveis no Brasil. Medidas de segurança alimentar e saúde pública podem ser excelentes planos para o governo em 2024. O Brasil também tem Marte em ascensão, importante para a formação de alianças políticas inteligentes, que levam o país para uma direção de exemplo e liderança em determinados assuntos. Os eclipses do ano que vem também ajudam o Brasil a ser catapultado para uma posição de destaque político no cenário internacional. Nosso Nodo Norte em 2024 favorece também reparações históricas importantes, questões aí de povos originários, racismo estrutural e ditadura militar serão sim cernes no Ministério de Direitos Humanos. Lua em Gêmeos também promete que o Brasil vibre alegremente em diversos aspectos que vão melhorando aí aos poucos ao longo do ano. E a gente deve comemorar sim. A Revolução Solar do país promete destaques importantes na música e no cinema, olha só. E eu digo mais, ouvinte Estrelinha, se Dom Lula III deu pouca ou nenhuma atenção à equidade feminina no alto escalão do governo esse ano, vocês podem esperar, porque seja por bem ou seja por mal, o sagrado feminino será o grande responsável pelos movimentos mais positivos do país no ano que vem. A espiritualidade obriga os machos daqui a se curvarem à sabedoria, intuição e poder feminino de maneira geral. Em resumo, 2024 tem bons ventos de mudança de grana, saúde, reparações históricas importantes, liderança na política internacional e o sagrado feminino em alta. Cláudia, senta lá. Olha, tudo parece bom demais pra ser verdade, né? Então a gente vai vibrar no positivo pra ter certeza de que a justiça, que é o arcano maior que rege o ano que vem, seja feito o mais breve possível em todos os aspectos sensíveis do país. A
a privatização da Sabesp. Bom, esse é um assunto que interessa a ouvinte estrelinha do estado de São Paulo, mas nossas outras estrelinhas que já sofreram com a mesma coisa em seus estados podem agora meter um se fudeu pra gente enquanto ouvem esse bloco. Você se fudeu. O karma do estado de São Paulo tem nome e sobrenome: Tarcísio de Freitas. Deus que me perdoe. Não bastassem os 30 anos de governo tucano por aqui, agora a gente deve amargar uma anta que se faz de gênio e mal tem capacidade cognitiva de dizer geograficamente onde vive. Seu burro! Pois bem, vamos lá. Recente autorização da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a privatização da Sabesp tem gerado aí preocupações nos nossos cidadãos. Merda nenhuma! Desculpa! O processo, que desconsiderou aspectos da Constituição Estadual, permite alienação de participação societária, incluindo o controle acionário por meio de pregão, leilão em bolsa de valores ou oferta pública de distribuição de valores mobiliários. Apesar de estabelecer metas de universalização de serviços de água e esgoto até 2029 e uma redução tarifária, o projeto de privatização da Sabesp não tem definições claras sobre quais são as condições para obter melhor resultado para o Estado de São Paulo, que é o acionista majoritário. Foda-se. Além disso, a falta de diálogo de Tarcísio com municípios, titulares constitucionais do saneamento, levanta questionamentos sobre a legalidade e a segurança da decisão parlamentar forçada e goela abaixo do cidadão sem debate nenhum. O desmonte do modelo jurídico atual da Sabesp, que é uma sociedade de economia mista controlada pelo Estado, com eficiência já comprovada, pode ter impactos que a gente nem imagina, ouvinte estrelinha. É verdade, quer dizer, às vezes não. A presença majoritária do Estado na governança da empresa pode sim ser perdida, representando uma ameaça à segurança hídrica, especialmente na região da Grande São Paulo. Vai tomar no cu, cara. É fato que a entrada de uma empresa privada pode priorizar o lucro em detrimento de segurança hídrica, enquanto o acesso a recursos de financiamento para o saneamento básico pode ser comprometido, resultando aí em contas de água bem mais altas pra gente, o povo, né? Cala a boca, vai tomar no cu! Em meio a desafios climáticos e agravamento potencial dos efeitos ambientais, a decisão de privatizar esse estatal levanta dúvidas sobre a busca por lucro em detrimento de um modelo bem-sucedido e estrategicamente alinhado com os desafios da atualidade. Voltando pelo menos uma casa nessa história toda, a sessão de aprovação dessa semana foi marcada por confrontos entre a PM, cada vez mais violenta com o aval do atual governador, e os manifestantes contrários à desestatização. A sessão começou com confusão e violência. Manifestantes que protestavam nas galerias do plenário forçaram um vidro de proteção e tiveram de ser contidos por policiais militares. Deputados da oposição tentaram intervir, até que a tropa de choque entrou em ação com escudos, cacetetes e spray de pimenta. Houve correria e pessoas feridas. A deputada Alessi Brandão, de 79 anos, precisou ser amparada por colegas. Algumas pessoas foram presas por associação criminosa durante o protesto e houve sim um banho de sangue e truculência da PM. Vários ex-parlamentares do Estado, da esquerda, se manifestaram em suas redes sociais, prometendo providências, mas até o momento os manifestantes seguem presos. Voltando ao gado sentado no Palácio dos Bandeirantes, né? O governo do Tarcísio promete reduzir tarifas de água e esgoto depois da privatização, usando parte do dinheiro obtido com a venda da empresa para fazer isso. A longo prazo, a intenção é garantir uma chamada mocidade tarifária, com dividendos recebidos pelo Estado, focando na população mais vulnerável. Vocês acreditam nisso? Os especialistas destacam que a privatização pode acelerar investimentos e até trazer eficiência, mas também alertam para possíveis impactos no controle estatal sobre questões como mudanças hídricas e contingências. Os próximos passos incluem a sanção do PL pelo governo, a negociação de um novo contrato com os 375 municípios atendidos pela Sabesp e a necessidade de aprovação da Câmara Municipal de São Paulo para avançar com a privatização. Questões como o valor da venda, participação do Estado depois dessa privatização e o tipo de oferta ainda precisam ser definidas pelo Tarcísio. Comparativamente, a privatização da Enel em São Paulo aqui, né, que era a antiga Eletropaulo, adotou um modelo diferente, onde o Estado se afastou da operação da empresa. O debate sobre privatizações no Brasil destaca diferentes modelos: privatização clássica, concessões, parceria público-privada e diluição do capital. Enquanto alguns defensores
Investidores aí destacam a agilidade do modelo de diluição de capital. Críticos expressam uma preocupação com a pressa no processo e defendem a importância de debates mais aprofundados sobre impactos de privatizações. Agora, ouvinte estrelinha, para quem não ouviu, Eduardo Moreira, do ICL Notícias, destacou que o texto aprovado não faz menção nenhuma a 66 bilhões de investimento. A bomba é o seguinte, o que ninguém fez? Ninguém fez o óbvio. Aprovaram um projeto de lei e todas as matérias, inclusive, que não é matéria, é editorial da Folha de hoje, todas as matérias argumentando que é o aumento dos investimentos de 56 para 66 bilhões que justifica a gente fazer isso. E que as tarifas vão cair, por isso que eles estão muito felizes, porque o mais pobre vai ter a tarifa mais baixa. O que eu fiz? Eu fui ler o projeto de lei. O que vale pra Sabesp é o que foi aprovado. O resto o resto é gogó. Vale o escrito, né? Vale o escrito. O resto é papo de vendedor. E aí a dúvida que eu tive ontem, eu falei, eu não acho muito você já ia investir 56 bi. A gente vai fazer todo esse negócio, vai abrir mão de uma empresa que é lucrativa, que funciona bem, que é eficiente, que universalizou em várias cidades. A gente vai abrir mão que vai de 56 para 66. Mas deixa eu ver o seguinte, qual que é a penalidade, qual é a obrigação que esse cara tem de investir 66? Porque tem que ter alguma obrigação, e tem que ser um compromisso esse negócio. Aí, meu irmão, entrei. E aí a primeira coisa que eu fui procurar é o seguinte, se tem em algum lugar escrito 66 bilhões. Em algum lugar. Se tem escrito, para saber de onde tiraram esses 66 bilhões. Sabe quantas vezes tem escrito 66 bilhões em tudo aqui? Nada. Zero. Sabe quantas vezes tem escrito que a empresa que comprar vai ser obrigada a aumentar os investimentos? Zero. Não existe. 66 bilhões é um número de ficção. É uma brincadeira de mau gosto. É uma mentira. Aí o que está escrito? Primeiro, o modelo adotado para desestatização da Companhia de Saneamento Básico não é a empresa, é o modelo. Você não está botando obrigação nenhuma na empresa. Você está falando que o modelo deverá observar as seguintes diretrizes. Irmão, é diretriz a parada. Você, empresa, não tem obrigação nenhuma aqui. Aí as diretrizes: atendimento às metas de universalização da prestação de serviços de água e esgoto em todos os municípios do estado atendidos pela companhia, considerando a inclusão das áreas rurais nos termos da lei federal. Ou seja, já tem uma lei federal. A diretriz que ela tem que seguir já tem numa lei. Segundo, antecipação das metas para 31 de dezembro de 2029, resguardados eventuais prazos inferiores. Isso aqui é uma obrigação? Tem alguma punição? Tem? Não. Terceiro, redução tarifária com foco na população mais vulnerável. Só que... aí vem a bomba. A empresa vai pagar por isso aí, né? Claro, a empresa que vai comprar vai pagar, óbvio, né? Não é a empresa que vai pagar. Quem vai pagar pela redução tarifária vai ser você. Você sabia disso? O fundo que vai ser criado, que é esse fundo aqui, o FAUSP, é o fundo que vai ser criado para poder reduzir a tarifa. Só que, meu irmão, o que quer dizer isso? A tarifa, vamos supor, é 100. Pra botar um número qualquer, é 100. A Sabesp, ela vai receber, a empresa privatizada, donos de Faria Lima, de bilionária, etc., essa empresa vai receber os 100. O pessoal vai pagar 90. Quem paga esses 10 é esse fundo. Agora, o que constitui o recurso do fundo? As dotações ou créditos específicos consignados no orçamento do Estado. Dinheiro público. Pelo amor de Deus, viu? A lei também isenta a empresa de assumir riscos relacionados a eventos climáticos extremos, transferindo essa responsabilidade pro fundo, que é financiado com o quê? Dinheiro público, seu dinheiro, ouvinte estrelinha. Bom, a bancada do PSOL entrou com mandado de segurança nessa quinta-feira, buscando anular a votação que aprovou a privatização da Sabesp. Além disso, o partido tá preparando ações diretas de inconstitucionalidade para enviar para eles lá, o STF, argumentando que o projeto de lei aprovado viola direitos garantidos pela Constituição. De um grande escândalo. Pois é, ouvinte estrelinha, haja saco, que novela, né? Mas vamos usar aqui o nosso oráculo do karma pra saber o seguinte: será que essa privatização aí vai subir no telhado? Bora embaralhar essas cartas de karma? Porque combina, né? Que o paulista adora um karma. Temos aqui uma ideia de que vale a pena tentar, ouvinte estrelinha. Eu tô exausta! No passado, a gente tem a carta da liderança, que indica que o governo Tarcísio usou de bastante criatividade, especialmente no ambiente leonino, de muita vaidade, associada à autoconfiança e autoexpressão para forçar a desestatização da Sabesp. Esse aspecto em Leão mostra que o geminiano aí em questão basicamente seduziu parlamentares com um discurso muito convincente, que vai um pouco além da liberação de emendas.
políticas, incluso a truculência e agressividade típica do elemento fogo na sombra, para chegar onde ele queria dentro desse tema. No presente, a carta que fala de conexões certas sugere que a oposição está focada em estabelecer conexões significativas de argumentação para anular essa votação toda. O fato do aspecto estar na terceira casa fala de uma comunicação muito bem feita, em colaboração com setores da sociedade e entidades para avançar em seus objetivos. A ênfase aqui está na troca de informações e na busca por conexões corretas para arrancar uma inconstitucionalidade do projeto. Portanto, ouvinte Estrelinha, a oposição está buscando fazer um bom trabalho investigativo, inclusive para argumentar junto ao Supremo. Olhando para o futuro, a carta do ganho de respeito sugere que a oposição tem boas chances de conseguir embargar, ao menos parcialmente, o processo de privatização ou fazer ele começar do zero de novo. Isso porque a associação com o Sol nessa carta indica um brilho duradouro e um reconhecimento sólido, além de revelações de coisas que ficaram ocultas nesse processo. Esse aqui é um período em que os esforços da esquerda no estado de São Paulo serão destacados, ganhando admiração e respeito do povo. E por que não um pouquinho de capital político, né? A luz do sucesso nessa ação de inconstitucionalidade pode brilhar. Gente, será que veio aí? Venezuela, Guiana e o Brasil. Olha, o Estrelinha, não sei o que tá rolando nesse universo, mas não bastam mais os conflitos entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas. O roteirista do Planeta sentiu falta de botar no rabo dos sul-americanos e voilá. No bloco da fofoca temos mais tensão e um exército brasileiro que deve seguir demonstrando todo o seu sucateamento e incompetência, né? Claro, tudo isso com pitadas de bolsonaristas e imprensa querendo forçar um posicionamento imediato do Brasil, já que esse caos todo acontece na porta de casa, né? O Brasil não aguenta! Mas deixa eu resumir pra vocês, vamos lá. Maduro, que é o presidente da Venezuela, tava sem nada pra fazer de útil e resolveu agora reivindicar a região de Essequibo, que fica ali na Guiana, através de um referendo todo cagado. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. O resultado do comparecimento de metade dos venezuelanos na votação foi esmagador em favor da anexação e levou a Guiana também a elevar o alerta militar e buscar apoio diplomático. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Mal começou a treta e o terrível jornal Estadão, além de mídias toscas como Gazeta do Povo e aquela porcaria que era do Mainardi, passaram a pressionar o Brasil por um posicionamento sobre o assunto. Preocupado com possíveis impactos na fronteira, o Brasil enviou tropas e veículos blindados para Roraima. E alguns deles podem levar até 30 dias para chegar lá, né? Pois é. Segura nas mãos de Deus. A disputa territorial de Maduro é uma questão encerrada há mais de um século e agora segue sob escrutínio da comunidade internacional. O envolvimento dos Estados Unidos com exercícios militares agora na Guiana e as respostas da Venezuela só pioram a situação, gerando temores de um possível conflito armado. Que porra é essa, marreco? A Venezuela classificou os exercícios militares americanos na Guiana como infeliz provocação. O ministro da Defesa venezuelano Vladimir Padrino López alertou que não serão desviados de ações futuras para a recuperação de Essequibo. Já a Guiana busca por apoio internacional, com o presidente Irfan Ali acionando o Conselho de Segurança da ONU. Enquanto o risco imediato de guerra é considerado relativamente baixo, a situação permanece tensa, com potenciais implicações regionais e globais. O desfecho vai depender das negociações diplomáticas e da atuação de organizações internacionais para mitigar as crescentes hostilidades na América do Sul. O presidente Lula demorou um pouquinho, mas expressou sua preocupação com as fronteiras durante uma reunião com o Lerdo do Múcio. O Palácio do Planalto orientou Forças Armadas a focarem na segurança dos acessos ao território brasileiro, evitando incidentes diplomáticos. O Múcio disse que tá todo mundo atento para não ser instrumento de um incidente diplomático e que a missão é cuidar de todas as fronteiras, especialmente ali na região norte. A preocupação principal é evitar um conflito que leve ao deslocamento de populações na região, impactando os postos de fronteira em Roraima. Oficiais de alto escalão acreditam que o Brasil deve reforçar a segurança em ambas fronteiras. Cê jura, exército? Aí vem Rubens Barrichello! Países sul-americanos, incluindo Colômbia, Chile, Equador e Peru, juntaram-se ao Mercosul, manifestando profunda preocupação com a elevação das tensões. O Brasil, inclusive, já se ofereceu para mediar uma solução negociada e pacífica
pacífica entre os dois países ali, Venezuela e Guiana. Uma invasão por terra da Venezuela implicaria em cruzar a fronteira com o Brasil para chegar lá, no país que eles querem invadir. Além disso, o Lula ligou pro Nicolás Maduro e sugeriu que o presidente da CELAC, Ralph Gonçalves, trate do tema com os envolvidos, reafirmando aí a disposição do país em apoiar soluções diplomáticas. O Lula também sinalizou que tá muito puto com Maduro, lembrando da relação amistosa que ele tinha com Hugo Chávez, né? O Brasil busca a via da negociação, mantendo apoio de países como o México, enquanto repreende a Venezuela por ações unilaterais, enfatizando a importância do diálogo na América do Sul. Ai, ai, ouvinte estrelinha, esse é um tema delicado, mas que pode arrebatar alguns corações bolsonaristas pro Lula. Para de ser doida! E eu não vou elaborar muito em cima disso, eu vou pedir pra vocês raciocinarem todo esse contexto político e depois me contarem lá nos comentários do podcast as conclusões que vocês chegaram. Mas vamos lá, a gente vai usar o oráculo dos arquétipos, que andava meio empoeirado aqui, né? Pra gente descobrir o seguinte: o Lula, será que ele consegue encerrar essa zona sem interferência da ONU? Bora embaralhar essas cartas? Temos os arquétipos da donzela invertida, a lágrima e a chama. Vamos lá. No passado, a carta da donzela representaria aí um começo próspero, cheio de pureza, idealista e com potencial não explorado. Mas, como ela tá na posição invertida, tá nos mostrando aqui obstáculos ou desafios no início de uma jornada nova aí pro Lula no terreno da política internacional. Ele vem de períodos crescentes de incerteza e hesitação, talvez perdendo algumas oportunidades por causa de falta de autoconfiança ou de resistências externas a mudanças vindas especialmente aí da oposição do governo, da imprensa que vive botando água nesse feijão, né, gente? Também a gente teve as negociações não bem sucedidas tentando paz ali entre Israel e o Hamas. Só que no presente a carta da lágrima simboliza desejo de cura e libertação. Essa carta sugere que o Lula tá passando por um período de reflexão emocional e permitindo-se liberar sentimentos passados aí para agir diante desse novo confronto que pode se iniciar. Também pode indicar uma fase de autocura e aceitação de vulnerabilidades, o que é, claro, essencial para o crescimento da diplomacia no Brasil. É necessário que o presidente não se deixe abater por críticas e se coloque de fato à frente dessa mediação, porque esse parece ser o único caminho e até o mais curto para essa hostilidade toda parar por aqui, né? Fala, Lula! Lula. Já a carta da chama está na tendência energética futura e representa paixão, inspiração e energia criativa. No futuro, essa carta sugere que o Lula encontra vitalidade, muito entusiasmo e boas ideias para pacificar as relações entre Venezuela e Guiana e terá argumentos políticos bastante, digamos assim, convincentes. Energia forte de resolução de conflito e determinação em busca da paz. Isso é bom. Agora, baseado no que eu falei da reflexão sobre arrebatar corações bolsonaristas com esse conflito, também a gente quer saber aqui como a oposição ao governo pretende agir agora. E agora, hein, gente? Nesse quebra-cabeça, como os bolsonaristas ficam? Eles vão com ou contra Maduro? Bora embaralhar essas cartas, né? Eita! Temos o Templo Divino, o Limite Invertido e o Bardo. A carta do Templo Invertida já tá mostrando pra gente de cara que os bolsonaristas são ao mesmo um bando de hipócrita e desconectados com o propósito e até com a própria realidade em que eles estão inseridos. Ah, morre, diabo! Eles nesse momento buscam entender narrativas possíveis pra ir em direção completamente oposta ao que quer que seja que o governo Lula vai fazer. Não é que eles são apenas inconsequentes, extremistas, violentos e criminosos, golpistas. Eles são burros. Gente, será que eles viram amiguinhos do Maduro? Será possível? Temos no presente a carta do Limite Invertida, na posição aqui, que sugere que elas, como diria Jair Me Arrependi, estão com bastante dificuldade em encontrar essa narrativa. Que vão combinar, né, ouvinte estrelinha? Que posição a extrema-direita pode tomar caso Lula rompa com Maduro? Podemos então, portanto, assistir a um momento de tela azul em relação ao eventual rompimento entre Maduro e Lula. O Bardo vem na tendência futura, mostrando aí que os bolsonaristas precisarão fazer algum tipo de transição política ou ideológica soft para terem lugar nesse debate. Essa carta sugere que o bolsonarismo deve tomar um balde de água fria de realidade e terá que guardar munição e recolher-se a sua insignificância no assunto. O irmão não vai receber a Beyoncé. Bom, vocês entenderam agora o motivo de eu falar de ganho de capital político pro Lula nessa
questão? Pois agora a gente precisa observar Lula, Gleisi Hoffmann, que já falou muito de Venezuela, o PT, o Maduro e os bolsonaristas. Essa treta promete render cenas de próximos capítulos, hein, gente? E vocês, o que vocês estão achando? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho. Manda uma energia de troca acessando livepix.gg/astrobrasilis ou lá no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos pra todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes. Não esquece de seguir a gente em todas elas, é @astrobrasilis. Esse podcast usou referências de Carta Capital, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, ICL Notícias e os oráculos The Wild and No Archetypes e Karma Cards. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um episódio do Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna não. Um beijo pra vocês, até o próximo e fiquem ligados, tem mais um até o fim do ano, hein? Aviso importante, todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.